aula ou não? Quando eu chegar aos exercícios 20, sabe, eu falo de Platão. Quanto mais idade vocês ou mais condições vai ter para falar dos filósofos realmente importantes, ou mais você vai descobrindo que você nunca vai fazer. Pode sim. Até eu bola, professor. Obrigado, hein? Hoje não tem microfone, que minha voz vai sofrer. Não tem mesmo. Isso está correndo. Bem, então vamos vou começar hoje e pelo menos na próxima aula e provavelmente na aula seguinte a falar então sobre ainda dentro do texto Apologia de Sócrates, né, que é o texto básico aqui para o nosso projeto, vou falar sobre a parte da apologia que certamente é a mais importante para o nosso objetivo, que é tentar entender quais são as razões filosóficas que levam Sócrates a ver a sua filosofia como um exercício interrogativo e refutativo. Aquele exercício que nós encontramos nos diálogos ditos aporéticos, eleíticos, né? Refutativos. Então, a incursão na apologia aqui que nós estamos fazendo se deve ao fato de que é preciso encontrar, e esse texto certamente é o lugar privilegiado, é preciso encontrar quais são as razões que Sócrates entende que justificam que para ele a filosofia consista numa investigação, numa inspeção, são termos que ele utiliza, que consiste numa forma dialogada, interrogativa e de refutação do interlocutor. Já que a interlocução, o diálogo, termina com a refutação do interlocutor e, portanto, pelo menos à primeira vista, com um fracasso, com algo negativo, né? Não se encontra a resposta, onde está a positividade disso? Se há um lugar da obra de Platão para que nós possamos entender como Sócrates vê positividade nesse trabalho incessante de interrogação e refutação, esse lugar é a apologia, e eu nas últimas aulas vinha destacando algumas passagens nas quais nós poderíamos já tentar pensar alguns elementos que ajudassem a elaborar o que é essa filosofia socrática. Isso se deu sobretudo naquele trecho que eu já não vou mais abordar aqui, no trecho em que Sócrates interroga Meleto, que é o seu acusador. E nessa interrogação de Meleto nós encontrávamos algumas características que parecem ser características presentes com frequência naqueles diálogos de refutação, né? Por exemplo, a refutação frequentemente consiste numa forma de levar o interlocutor a um estado de contradição, a admitir uma afirmação que entra em choque frontal com a afirmação inicial
interlocutor, de modo que esse interlocutor não tem meios para resolver este conflito, esta contrariedade ou contraditoriedade. E também nós vimos que quando Sócrates enfoca a acusação de Meleto, procura mostrar que Meleto não sabe do que fala, e mostrar que Meleto não sabe do que fala é uma forma de mostrar que Meleto de fato nunca cuidou dos assuntos sobre os quais ele acusa Sócrates. E essa ideia de que Meleto nunca deu atenção, cuidou, preocupou-se com esses assuntos, era uma ideia bastante forte para Sócrates, que ele mesmo empregará ao longo do discurso para caracterizar a sua filosofia. A sua filosofia é um cuidado da alma, um cuidado do pensamento, da verdade, da virtude, em detrimento do cuidado de valores externos e corporais como a riqueza, a fome e a honra. Isso permite concluir, ou pelo menos inferir, que nos diálogos em que Sócrates refuta interlocutores, como aqueles diálogos Laques, Eutífron, Hípias, etc., a refutação do interlocutor é também uma forma de expor o fato de que esse interlocutor realmente nunca cuidou dos assuntos sobre os quais ele fala. Né? Então, essas são duas características importantes da maneira como Sócrates interrogava Meleto. Havia também alguns outros pontos importantes. Por exemplo, Sócrates explora nessa interrogação uma espécie de analogia com as técnicas, gosta de interrogar Meleto sobre se há um saber de fato sobre o que é corromper os jovens ou torná-los melhores. Esse tipo de saber deve ser compreensível à maneira dos saberes, tais como nós os compreendemos, as diversas técnicas reconhecidas como formas de saber. Né? Essa analogia com as técnicas ela aparece em alguns desses diálogos de refutação, e talvez ela caracterize, ela configure uma posição socrática e não apenas uma tese provisória empregada apenas por razões dialéticas, ou seja, ocasionalmente, para a refutação. Bom, para entender por que Sócrates julga que a sua filosofia consiste num contínuo exercício de interrogação e refutação, tal como aparece tanto nesse breve trecho em que ele interroga Meleto, como em vários desses diálogos ditos socráticos, sem dúvida nenhuma, as páginas fundamentais da apologia que permitem entender essa base teórico-filosófica são essas páginas em que Sócrates descreve aos seus juízes o chamado episódio do oráculo de Delfos. Né? 24a. Oráculo de Delfos, a expressão oráculo, ela é usada para se referir tanto ao local. O oráculo de Delfos é uma referência ao local, o templo no qual há um culto a uma divindade, e também é um nome dado, no caso do Deus aqui em questão, à sacerdotisa que é responsável pelo culto a esse Deus, e também é o nome dado à resposta que a sacerdotisa dá a uma pergunta feita por alguém. Então, vocês vão ver que a história do oráculo de Delfos, quem lê o texto sabe disso, consiste numa pergunta feita por alguém à sacerdotisa, e a sacerdotisa dá um oráculo em resposta. Toda a história que Sócrates vai narrar é um desdobramento deste acontecimento. Né? E Sócrates vai, então, de alguma forma, justificar toda a sua postura filosófica a partir do que se deu com a resposta dada, o oráculo dado. Né? Ora, esse episódio, que é narrado em 26, 24 lá do oráculo de Delfos, ele é narrado
quando se trata de afastar aqueles acusadores que Sócrates forjou no discurso, que ele chama de antigos acusadores. Vocês talvez se recordem que quando Sócrates termina o proêmio do seu discurso, em que ele diz que dirá toda a verdade, ao contrário dos seus opositores, etc., ele procede a uma divisão, a uma separação muito curiosa entre o que ele chama de acusadores de agora, os acusadores atuais, Meleto e os seus companheiros Anito e Licon, e o que ele chamou de acusadores mais antigos, primeiros acusadores anteriores, e que ele considera muito mais perigosos e influentes do que aqueles acusadores que, de fato, no tribunal estão procedendo à acusação formal. Né? Então, apenas para recordar os 18A seguintes, Sócrates começava o seu discurso de defesa após esse proêmio, dizendo, em primeiro lugar, então, atenienses, acho justo me defender das primeiras acusações mentirosas contra mim e dos primeiros acusadores, e em seguida das últimas acusações e dos últimos acusadores. Pois acusadores meus junto a vocês tem havido muitos, e já há muitos anos que nada de verdadeiro dizem, aos quais temo mais que aos que estão em torno de Anito, ainda que estes também sejam hábeis. Mas aqueles são mais hábeis. Aqueles que, se encarregando da educação da maioria de vocês desde meninos, tentavam convencê-los e me acusar de algo ainda mais não verdadeiro, de que há um certo Sócrates, homem sábio, pensador das coisas suspensas no ar, e que tem investigado tudo o que há sobre a terra e que torna superior o discurso inferior. Esses acusadores são muitos e têm me acusado já há muito tempo, falando junto a vocês, além do mais, naquela idade em que vocês mais seriam convencidos, alguns de vocês eram mesmo ainda meninos e adolescentes, simplesmente acusando de forma isolada, sem que houvesse defesa. Eles são inacessíveis, não é possível para mim fazê-los subir aqui, nem refutar a nenhum deles, porque eles já estão mortos. Esses antigos acusadores, como nós sabemos, podem ser simbolizados na figura paradigmática de Aristófanes, cuja comédia chamada Nuvens é justamente o texto conhecido em que Sócrates é apresentado como um certo sábio que investigava assuntos da natureza, assuntos celestes, e que seria uma espécie de professor de retórica, que, mediante pagamento, ensinava os jovens alunos a tornar o discurso fraco, do ponto de vista persuasivo, mais forte do ponto de vista persuasivo. Justamente tudo o que Sócrates, o que Platão na Apologia quer nos convencer de que não tem nada a ver com o socratismo. Bom, então no contexto da introdução dessas calúnias e acusações mais antigas, que para Sócrates tem um efeito muito mais forte do que a acusação atual, porque são acusações que amadureceram na mente dos juízes desde a sua infância, né? É que Sócrates vai então defendendo-se desses acusadores, apresentar esse episódio do oráculo de Delfos, o que mostra a importância que esse episódio tem no todo da peça de defesa que Platão constrói para Sócrates aqui no tribunal. Né? Então, de tal maneira, esse episódio está associado a essas acusações antigas que o encerramento da narrativa do episódio do oráculo de Delfos, né, mostra que com ele Sócrates pretende estar afastando essas calúnias antigas. Então, 23c, 24a, encerrada a explicação, encerrada a narrativa dos acontecimentos que constituem esse episódio, Sócrates diz, bem, os jovens que seguem comigo, por vontade própria, aqueles que têm mais tempo livre, entre os mais ricos, gostam de ouvir os homens sendo inspecionados. O episódio do oráculo de Delfos é justamente a maneira como Sócrates justifica porque é que ele vive inspecionando. Né? E então ele diz, bem, os jovens que me acompanham, que têm mais tempo livre, gostam
de ouvir estes homens que eu inspeciono sendo objeto desta interrogação, e eles mesmos, esses jovens, muitas vezes me imitam, ou seja, tentam inspecionar outros. E certamente aí está um dos motivos da acusação. Sócrates, como corruptor da juventude, se deve ao fato de que muitos dos seus jovens seguidores, muitos deles de famílias abastadas, que farão carreira política em Atenas, como Alcibíades, por exemplo, como Critias, como Carneades, né? Gostavam de ver o que Sócrates fazia com determinados indivíduos importantes na cidade, esse trabalho de inspecionar, interrogar e refutar, e começavam a imitá-lo. Isso certamente causou grande animosidade, né? Ora, como consequência, descobrem, penso eu, grande abundância de homens que pensam saber algo, mas que pouco ou nada sabem. Esta frase é a essência, é o cerne da descoberta que Sócrates fará neste episódio do Oráculo de Delfos. Ele, por alguma razão, vai inspecionar homens que pensam ser sábios, e essa inspeção que ele faz desses homens mostra a ele e a todos os que assistem este trabalho de inspeção, de refutação, que aquele saber imaginado pelos sábios não é de fato um saber. Ora, os jovens que acompanham Sócrates nesse trabalho de interrogação passam a imitá-lo, se comprazem com esse exercício, né? E descobrem que há muitos pretensos sábios na cidade que não são sábios. Ora, a partir daí, então, aqueles que são inspecionados pelos jovens passam a odiar a mim, porque vem em mim a culpa por estarem sendo inspecionados do modo como eu os inspeciono por esses jovens, né? E não a si mesmos eles odeiam. E passam a dizer que Sócrates é uma doença na cidade e que ele corrompe os jovens. Ou seja, a acusação de corromper os jovens é justamente motivada por esses efeitos pedagógicos, por assim dizer, que Sócrates gosta de dizer que são involuntários, né? Ele diz que não é professor de ninguém. Esses efeitos pedagógicos produzidos por iniciativa dos jovens que o seguem, que gostam de fazer como Sócrates. E passam então a inspecionar de maneira refutativa muitos dos cidadãos atenienses, que passam então a odiar Sócrates, vendo em Sócrates então o corruptor desses jovens. Né? E quando alguém pergunta a eles o que ele faz, o que Sócrates faz, o que Sócrates ensina, eles nada têm a dizer, ignoram. Mas para que não pareça que estão em aporia, falam aquilo que anda sempre à mão contra todos que filosofam. E aí Sócrates está dizendo então, esses indivíduos que passam a me odiar porque acham que eu estou corrompendo os jovens, dizem que o meu saber é aquele que Aristófanes nas nuvens havia atribuído a mim. Que coisa suspensa no ar, sobre a terra, não crer em deuses e tornar superior o discurso inferior. Porque a verdade, penso eu, eles não gostariam de dizer que há evidência de que nada sabendo só fingem saber. O resultado que vai chegar ao episódio do Oráculo de Delfos é que Sócrates constata que aqueles que são considerados por si mesmos e pelos outros sábios na cidade não sabem de fato o que imaginam, mas em vez de renderem-se às evidências de que não sabem o que imaginam saber, preferem fingir um saber que não possuem. Né? E imputam a Sócrates, então, a culpa dessa exibição contínua de seu pseudo-saber. Né? Vejam, então, que o episódio do Oráculo de Delfos, que vai justificar essa constatação que Sócrates faz, permite a Sócrates, então, desmascarar as antigas acusações como sendo caluniosas. Aquilo que está dito nas nuvens de Aristófanes, de que eu sou um sábio que vive ensinando os jovens a tornar superior o discurso inferior, a tornar forte o discurso fraco, é a maneira pela qual aqueles que eu venho inspecionando na cidade, que me odeiam, gostam de me caluniar. Como que se vingando do fato de que eu exponho o seu falso saber a todos na cidade. Né?
Desse ponto de vista, embora o episódio do oráculo de Delfos não seja a defesa socrática contra a acusação formal, porque a acusação formal, aquela que está escrita e que faz parte dos termos do processo, é aquela formulada por Meleto, corromper os jovens, negar os deuses da cidade, introduzir novas divindades. De certa forma, é como se para Sócrates a verdadeira defesa que ele precisava fazer da sua filosofia está encerrada no episódio do oráculo de Delfos. Por quê? Porque era um episódio do oráculo de Delfos que Sócrates responde a pergunta, como nós vamos ver, mas Sócrates, o que é que você fez de tão grave que motivou que te acusem e que te caluniem, como você disse que te caluniam? O episódio do oráculo dá a Sócrates as condições para denunciar as acusações como caluniosas. E a partir daí, o que nós teremos é o interrogatório de Meleto e, posteriormente, uma série de argumentos socráticos, todos eles, como nós veremos, baseados nos resultados apresentados na experiência do oráculo de Delfos. Quando Sócrates terminar o interrogatório de Meleto, à primeira vista nós poderíamos imaginar que não havia mais o que ser feito, já que Sócrates pretenderia ter desqualificado o acusador. Mas Sócrates permanecerá ainda algum tempo discursando, levantando possíveis objeções à sua filosofia, levantando possíveis objeções à sua atitude, para responder a essas objeções. E quando Sócrates responde a essas objeções, ele explora duas afirmações, duas ideias que são absolutamente fundamentais nessas respostas e que retomam talvez os dois pontos fundamentais dessas páginas 26 e 24a, que são o fato de que a filosofia socrática consiste numa inspeção de indivíduos que professam um saber e que essa inspeção, que como nós veremos, se dará mediante diálogo e procederá a uma refutação do pretenso sábio, mostra que tais indivíduos que pensam ter um saber, de fato não o têm. E um ponto que Sócrates gosta muito de reiterar, que este trabalho contínuo de inspeção dos seus concidadãos, dos homens em geral, que o levou a ganhar muitos inimigos na cidade, é um trabalho que para ele é incontornável, ao qual ele não pode renunciar, porque para ele este trabalho de interrogação e inspeção é uma ordem dada a ele pelo Deus. Então são dois pontos fundamentais do socratismo, que só são compreensíveis a partir do entendimento adequado dessas páginas do oráculo de Delfos, que são então, me parece que não há dúvida quanto a isso, são justamente, elas constituem um momento filosófico por excelência do discurso apologético de Sócrates no tribunal. Então eu vou, antes de entrar propriamente nessas páginas, queria só mostrar a vocês como é para Sócrates fundamental reiterar que a sua filosofia é uma constante inspeção, interrogação e refutação, com vistas a exibir o falso saber dos pretensos sábios, e como este trabalho filosófico ininterrupto é para Sócrates visto como uma missão, como um trabalho de auxílio ao Deus. Né? Por exemplo, Sócrates, após encerrar então o interrogatório de Meleto, a partir de 28b, vejam, passagem 28b,
Sócrates começa então esse é um procedimento que ele gosta muito de exercitar no discurso, de imaginar possíveis objeções, possíveis respostas. Alguém poderia então talvez dizer: mas você não sente vergonha, Sócrates, de ter se ocupado com uma tal ocupação pela qual agora corre o risco de morrer? Ou seja, Sócrates, você não acha que o fato de que você está sendo trazido ao tribunal sobre várias acusações e que se proponha para o seu caso a pena capital, não mostra a você que o que você faz é algo vergonhoso? Algo reprovável? Ora, Sócrates então vai comparar a sua situação, isso evidentemente que é um procedimento retórico, à situação daqueles que combateram em Troia e que nunca fugiram das suas obrigações, mesmo sabendo que poderiam morrer. É o caso clássico de Aquiles. Aquiles está destinado, está fadado pelo destino a ter o que se chama de bela morte. A bela morte é a morte do guerreiro jovem em combate após a execução de feitos notáveis. E sua mãe, a deusa Tétis, quando Aquiles decide que deve vingar a morte de Pátroclo, que é o seu grande amigo, que foi morto por Heitor, que é o principal guerreiro troiano, Aquiles então decide vingar a morte de Heitor, e sua mãe Tétis diz a ele: meu filho, você não sabe que se você matar Heitor, você estará condenado a morrer? Ou seja, Aquiles está diante da alternativa: viver pacificamente uma longa vida e viver heroicamente uma vida breve. Aquiles escolhe viver heroicamente uma vida breve. Sócrates então diz que, assim como Aquiles não poderia abandonar aquilo que está inscrito na sua natureza, que é ser um guerreiro heróico, ele, Sócrates, se vê na mesma situação. Então ele dirá, a partir de 28d, pois na verdade, varões atenienses, assim é, no lugar onde nos posicionamos, por considerarmos o melhor, ou somos pelo comandante posicionados, nele devemos, segundo me parece, ficar e correr riscos, diante da vergonha, não mais calculando nem morte, nem nada mais. Um bom soldado é aquele que não abandona seu posto. Eu mesmo agiria terrivelmente, varões atenienses, se tendo antes ficado, como qualquer outro, no lugar onde me posicionavam, quando os comandantes, que vocês mesmos escolheram para me comandar, a mim me posicionavam, tanto em Potideia, quanto em Anfípolis e no Délio. E Sócrates aqui está se referindo a 3 batalhas em que ele combateu, como na Guerra do Peloponeso, e consta aqui muito bem. E tendo corrido o risco de morrer nessas batalhas, nunca tendo fugido do meu posto, agora, ao contrário, com o Deus a me posicionar, conforme pensei e supus, porque, portanto, Sócrates está deixando claro aqui que ele chegou à conclusão de que está sendo posicionado pelo Deus, assim como um comandante posiciona um soldado, que devo viver filosofando e inspecionando a mim mesmo e aos outros, e abandonasse meu posto, temendo a morte ou qualquer outro acontecimento. Então, assim como um soldado valoroso não abandona o posto que lhe foi designado por seu comandante, Sócrates se julga agora como um soldado do Deus, que foi ordenado, que recebeu a ordem de ocupar um certo posto na cidade e que não deve, portanto, abandoná-lo. Repare então como é importante para que Sócrates justifique sua postura, essa ideia de que o que ele faz seguindo um comando divino. Nesta passagem, apenas uma digressão rápida, por enquanto pelo menos uma digressão, nessa passagem Sócrates caracteriza a sua filosofia dizendo que ele inspeciona a si mesmo e aos outros. Passagem extremamente interessante porque, de algum modo, para Sócrates, quando ele inspeciona um sábio, julgando que ali encontrará apenas um pseudo-sábio, isso é um ponto extremamente interessante e não muito evidente no texto,
ele julga estar inspecionando a si próprio. O reconhecimento do saber do seu interlocutor, que tem se mostrado, por enquanto, sempre um falso saber, de alguma maneira produz efeitos para o próprio autoconhecimento socrático. Bem, isto é fundamental, isso já é uma maneira de aplicar uma das frases fundamentais do episódio do Oráculo de Delfos, como nós vimos ver. Né? O que é inspecionar a si próprio ao inspecionar os outros? Né? Outra passagem que vale a pena mencionar sobre o papel que desempenha para Sócrates a ideia do comando divino e do trabalho de refutação dos falsos sábios, talvez, na minha opinião, uma das passagens mais belas e mais impactantes da apologia, a partir de 29c. 29b, perdão. Em 29b, Sócrates, ainda falando a propósito dessa possível objeção, falando sobre o que ele chama de ignorância mais reprovável, que é justamente o tipo de ignorância que ele tomará para si como aquela que ele precisa extirpar da cidade. O que vem a ser a ignorância mais reprovável? A de se pensar saber o que não se sabe. A pior forma de ignorância que Sócrates vai constatar no episódio do oráculo é a do indivíduo que pensa saber aquilo que de fato não sabe. E ele diz, então, eu, varões, nisso talvez divirja aqui também da maioria dos homens. E aí vem uma frase que retoma elementos fundamentais do episódio do oráculo. E se eu afirmasse que de fato sou mais sábio que alguém em algo, isso é uma coisa que é justamente o que vai desencadear toda a experiência do episódio do oráculo. Se eu afirmasse que de fato sou mais sábio que alguém em algo, seria nisto. Por quê? Assim como não sei o suficiente sobre as coisas no Hades, as coisas no Hades são uma referência ao mundo subterrâneo do deus Hades, para o qual vão os mortos. Assim como nada sei sobre o que ocorre após a morte, também penso não saber. Então vejam, nessa passagem, Sócrates explora dois tipos de ignorância. Uma que ele chama a ignorância mais reprovável, a de se pensar saber o que não se sabe, e uma outra forma de ignorância que ele acredita poder permitir mesmo dizer que ele é mais sábio, que é o fato de que ele não sabe, julgando não saber. Isto é o cerne do episódio do Oráculo de Delfos. Uma espécie de boa ignorância, que pode até ser considerada um saber, e uma ignorância reprovável, que é aquela que os sábios, que os homens reconhecidos como sábios na cidade professam. Um pouco adiante, 29d, 30a, uma passagem extremamente forte da apologia, que é onde, uma passagem que talvez eu já tenha mencionado, é aquela passagem em que, mais uma vez, Sócrates diz, mas se vocês me dissessem... Sócrates levanta a hipótese de que os juízes façam uma proposta a ele. E a proposta consiste no seguinte: Sócrates, vamos esquecer as acusações que você está sofrendo. Vamos te absolver, com a condição de que você pare de fazer o que você vem fazendo durante toda a sua vida. Se você prometer não mais filosofar, ou seja, não mais exercitar esta interrogação que refuta os seus interlocutores, produzindo tantos inimigos na cidade, se você nos prometer que não mais fará isso, nós vamos te liberar, vamos esquecer as acusações. Diz Sócrates, então,
Se vocês diante disso me dissessem, Sócrates, agora não obedeceremos a Anito e o liberamos, mas com esta condição, de você não filosofar mais, nem passar seu tempo se dedicando a essa investigação. Se você for pego a fazer ainda isso, morrerá. Se vocês então, diz Sócrates aos juízes, me liberassem, como eu disse, nessas condições, querendo que eu nunca mais faça o que venho fazendo, eu diria a vocês o seguinte: atenienses, eu saúdo e amo, mas obedecerei antes ao Deus que a vocês. Ou seja, Sócrates está dizendo já aos juízes, não me peçam para parar de fazer o que venho fazendo, oferecendo-me em troca a absolvição, porque eu devo obediência ao Deus mais do que a vocês. Vejam como essa ideia de que o Sócrates entende a sua filosofia como um satisfazer a uma ordem divina é fundamental. E enquanto respirar e tiver condições, receio não parar de filosofar e a vocês advertir e mostrar a qualquer um de vocês que eu sempre encontrar, falando daquele jeito a que estou habituado, o seguinte: melhor dos homens, você sendo um ateniense da maior e mais reputada cidade em sabedoria e força, não sente vergonha de militar em favor do dinheiro, a fim de possuir o máximo possível da fama e da honra, mas em favor da reflexão, da verdade e da alma, a fim de ser a melhor possível, não militar nem se preocupar. Vejam aqui o vocabulário do verbo cuidar de, militar em favor de, aparecendo como essencial para compreender o que Sócrates faz. E se algum de vocês quiser discutir de certo milita em favor da reflexão, da verdade e da alma, não o liberarei de imediato nem me afastarei, mas vou interrogá-lo, inspecioná-lo e refutá-lo. Então vejam, a filosofia socrática consiste afinal em, diante de alguém que afirma algo, interrogá-lo, inspecioná-lo e refutá-lo. E se me parecer não ter adquirido a virtude, mas dizer que sim, portanto é o caso do indivíduo que julga saber algo e não sabe o que julga saber, vou reprová-lo por considerar de menos o digno do máximo. Pensamento, verdade e alma. E por considerar o mais banal demais. Dinheiro, fama e honra. Farei isso com o mais jovem e com o mais velho, com qualquer um que eu encontrar, com o estrangeiro e com o cidadão, mais com os concidadãos, pelo tanto que por raça vocês me são mais próximos, pois é isso, fiquem sabendo, que o Deus me ordena. E eu mesmo penso que ainda não surgiu para vocês bem maior na cidade do que meu serviço ao Deus. Eu cheguei a comentar em aula anterior que Sócrates diz aos juízes: se vocês me condenarem à morte, estarão produzindo um malefício mais a vocês do que a mim, porque eu sou um benefício para a cidade. O que eu faço é bom para a cidade. Por isso que a pena que Sócrates vai propor para ele é uma pena que não é pena nenhuma, é ser sustentado pela cidade, porque ele se considera um bem para a cidade. E por que ele é um bem? Ele julga-se um bem? Porque ele se julga uma dádiva divina, algo que o Deus deu à cidade. Nenhuma outra coisa faço enquanto circulo, a não ser persuadir tanto os mais jovens quanto os mais velhos dentre vocês, a não militar em favor nem do corpo nem do dinheiro, não antes, nem com a mesma intensidade, que em favor da alma, a fim de ser a melhor possível. E vou dizendo que não surge do dinheiro a virtude, mas da virtude o dinheiro e todos os demais bens humanos, públicos e privados. Se ao dizer então tais coisas corrompo os jovens, tais coisas teriam que ser danosas. Mas se alguém afirma que digo coisas diferentes dessas, não diz nada. Diante disso, atenienses, eu diria: quer vocês obedeçam a Anito, quer não. Quer me liberem, quer não me liberem, não poderei agir de outro modo, nem mesmo se estiver prestes a morrer incontáveis vezes.
para Sócrates, ele não parece ter escolha diante da barganha proposta, imaginada, proposta pelos juízes. Não poderei agir de outro modo. Sócrates considera que o que ele faz para ele é uma imposição da qual ele não pode se furtar. E por isso, então, esta proposta não poderia ser aceita por ele. E por que isto é uma imposição a qual ele não pode se furtar? Porque ela é um serviço ao Deus. Ela é satisfazer a uma exigência divina. Em 30b. 30b são passagens em que Sócrates ainda faz a sua defesa diante dos juízes, mas já tendo terminado há algum tempo a sua interrogação de Meleto. E nessas passagens, então, ele está explorando aquilo que ele constatou no episódio do oráculo. Né? 30b, 31b. É uma passagem que eu mencionei agora há pouco, em que Sócrates diz: pois fiquem sabendo, se vocês me matarem por ser desse jeito que digo que sou, não prejudicarão a mim mais do que a vocês mesmos. É que em nada me prejudicaria Meleto ou Anito, nem seria capaz, pois não penso que é lícito um varão melhor ser prejudicado por um inferior. Poderia, assim, talvez me condenar à morte, ou ao exílio, ou à atimia. Porém, se ele ou algum outro pensa, talvez, que essas coisas são grandes males, eu mesmo não penso. Muito pior é fazer o que ele está fazendo, ao tensionar matar injustamente um homem. Portanto, varões atenienses, estou longe agora de falar em minha própria defesa, como se poderia pensar. Falo sim em defesa de vocês, para que não errem votando contra mim em relação à dádiva do Deus a vocês conferir. Pensem bem, atenienses, condenando-me, vocês estarão contrariando o Deus. Porque se vocês me matarem, não vão encontrar facilmente outro desse jeito, simplesmente ligado à cidade por ordem de Deus, e ainda que seja algo um pouco risível de se dizer, como a um alto e nobre cavalo, que por causa da altura é um pouco lerdo e precisa ser despertado por algum moscardo. Assim me parece realmente ter o Deus me ligado à cidade. Desse jeito, eu que de despertá-los e persuadi-los e reprová-los um por um, não paro de modo algum o dia inteiro por toda a parte assediando-os. Então vejam que Sócrates entende que o que ele faz na cidade é um trabalho de despertar a cidade, assim como a mosca que não permite que o animal pesado entre na sonolência, picando, fustigando esse animal. Né? Esse despertar a cidade deve significar mostrar aos cidadãos que eles não sabem o que imaginam saber, e este trabalho de despertar é um trabalho feito por ordem do Deus, mais uma vez. Né? Sócrates chega mesmo a dizer, um pouco adiante, em 31a, que por acaso sou eu esse tipo de homem, que a cidade pelo Deus foi dado. Vocês poderiam perceber a partir disto, é que não se assemelha a algo humano eu ter me despreocupado de tudo que é meu, e já por tantos anos aguentar a família sendo negligenciada, para realizar sempre o que diz respeito a vocês. Me dirigindo a cada um em particular, como um pai ou um irmão mais velho, tentando persuadi-los a se preocupar com a virtude. Sócrates aqui praticamente se define como a sua atividade na cidade como algo que não se assemelha a algo humano. E isto se deve justamente a esta ligação com o divino, né, que impõe a ele este trabalho. Em 33 BC,
33bc. É uma passagem que Sócrates está recusando. Ele sabe muito bem que por trás da acusação de corrupção da juventude está aquela ideia que eu mencionei, que termina o episódio do oráculo, na qual os jovens o imitam e isso produz ódio contra ele, como sendo supostamente aquele que ensina esses jovens. Ele vai dizer: eu nunca fui professor de ninguém. Ele se posiciona como alguém que nunca pretendeu ensinar como um professor, né? Mas se alguém deseja me ouvir falar e realizar o que me concerne, seja mais jovem, seja mais velho, isso nunca neguei a ninguém. Tampouco só dialogo quando obtenho dinheiro, e quando não obtenho, não. Essa é uma outra acusação que está lá nas nuvens. Sócrates como um professor que ensina mediante pagamento. Me coloco sim à disposição igualmente, tanto do rico quanto do pobre, para que me interroguem, e caso queiram, ouçam por meio de respostas o que digo. Mas eu mesmo, se algum desses se torna prestativo ou não, não posso com justiça levar a culpa. Nunca a nenhum deles nem prometi, nem ensinei lição nenhuma. E se alguém afirma que alguma vez aprendeu ou ouviu de mim, em particular, algo que todos os outros não, fiquem sabendo que não está dizendo a verdade. Mas por que será então que alguns gostam de passar muito tempo comigo? Ele está retomando aquela conclusão do episódio do oráculo. Vocês já ouviram, varões atenienses, eu lhes disse toda a verdade, porque gostam de ouvir os que pensam ser sábios, mas que não são, sendo inspecionados, pois não é algo desprazeroso. O trabalho que Sócrates faz na cidade de inspecionar os que pensam ser sábios e que produz a refutação desses indivíduos e mostra que eles não são sábios, causa prazer aos jovens que o acompanham. Isso, a mim, conforme eu já disse, o Deus tem determinado a fazer. Sócrates, então, mais uma vez, descreve o seu trabalho de inspeção dos pretensos sábios como uma ordem divina. Finalmente, uma última passagem. 37e, é uma passagem que Sócrates já cabia a Sócrates, então, propor uma pena alternativa à pena de morte. Ele já foi considerado culpado. Vocês sabem que ele vai propor que a pena dele seja ser sustentado pela cidade, porque ele julga-se merecedor de uma recompensa pelo trabalho benemérito, pelo benefício que ele faz em nome do Deus à cidade. Em 37e, então, diante da hipótese de que ele pudesse optar pelo exílio como uma pena alternativa, veja, alguém poderia então talvez dizer, Sócrates gosta muito de introduzir o seu discurso mediante este formato dialogado. Alguém poderia então talvez dizer, mas não nos diga, Sócrates, que você não vai conseguir viver fora, exilado, calado e conduzindo-se sossegadamente. Esta aqui é de todas as coisas a mais difícil de fazer alguns de vocês entenderem. Pois se eu disser por um lado que isso é desobedecer ao Deus e que por isso é impossível conduzir-me sossegadamente, vocês não vão me dar ouvidos porque eu estaria sendo irônico. Ou seja, Sócrates caracteriza essa sua atividade como algo diante da qual não lhe cabe contestação. Não lhe cabe escolher não viver inspecionando os homens, porque isto é, como ele diz, isto seria desobedecer ao Deus. Ora, essa ideia de que a filosofia socrática consiste em obedecer ao Deus, de proceder a uma ordem divina, e de que esse procedimento à ordem divina consiste na refutação dos pseudo-sábios, são dois pontos fundamentais do episódio do oráculo de Delfos, né? E é aí então que nós encontramos o ponto nevrálgico da filosofia socrática, tal como ela é apresentada na Apologia. Eu vou então hoje começar a fazer uma análise da narrativa desse episódio de 20c
24a. Bom, em primeiro lugar, algo que é fundamental ter claro, quem leu essas páginas deve ter percebido, talvez não tenha percebido isso, mas poderia talvez não imaginar, e é sempre bom fazer esse lembrete. O texto da Apologia, ele é uma construção mimética platônica da figura socrática, como de resto acontece com os textos em que Sócrates é protagonista. Como nós sabemos lá, desde a alusão que Aristóteles fazia na poética, aos logos socraticoi, aos discursos socráticos, como sendo mimesis, como sendo imitação. A palavra imitação, nunca é demais lembrar, não tem nenhum sentido pejorativo. Ao contrário, a ideia da imitação que está presente aqui, no caso, por exemplo, da Apologia, é fundamental para que Platão possa apresentar aos atenienses um texto que alie algo que de fato se deu no tribunal e que é de conhecimento comum do cidadão ateniense, do leitor contemporâneo de Platão. O leitor contemporâneo de Platão sabe que Sócrates propôs como pena ser sustentado no Pritaneu. O leitor contemporâneo de Platão sabe que Sócrates foi condenado à morte. E o leitor contemporâneo de Platão provavelmente sabe que no seu discurso, em sua própria defesa, Sócrates menciona o episódio do oráculo de Delfos. Isto confere a esta construção mimética platônica a verossimilhança necessária para que se possa, ao ler a Apologia, ser levado a pensar: este é Sócrates. Ora, ao mesmo tempo, no entanto, em que é preciso que o discurso mimético esteja atrelado aos fatos, que ele se refira a afirmações e procedimentos que se deram realmente no tribunal, ele também vai procurar elaborar o discurso de modo a produzir uma espécie de construção da figura socrática que não absolve mais Sócrates já está condenado e morto, mas que apresenta ao leitor contemporâneo de Platão aquele Sócrates que Platão julga ser o Sócrates autêntico. Não o Sócrates verdadeiro, no sentido do Sócrates que viveu do ano tal ao ano tal, que combateu na batalha do cerco de Potideia, etc, etc. Mas aquilo que Sócrates quis dizer, aquilo que Sócrates pensou na cidade e aquilo que explica por que Sócrates passou a vida na cidade o interrogando. E esta elaboração certamente não é mais simplesmente uma referência a fatos pontuais históricos. Ela é uma apropriação, por que não dizer, uma interpretação que Platão faz da filosofia socrática. Dizer que há uma interpretação não quer dizer que Platão está atribuindo a Sócrates ideias platônicas, ideias de Platão, mas que Platão está servindo-se do episódio do discurso que Sócrates faz em sua defesa para apresentar ao leitor contemporâneo aquilo que, segundo Platão, o tribunal de Atenas e o ateniense da época não foi capaz de entender. Nesse sentido, é um esclarecimento do socratismo. É uma espécie de desvelamento daquilo que realmente Sócrates quis dizer e que não foi compreendido. Então há aí, e aí nós podemos dizer, sem nenhum sentido pejorativo, é aí que se fala de imitação. É aí que se fala de um discurso que não é reprodução de realidade,
mas que atribui a Sócrates teses compatíveis com aquilo que Sócrates foi. Teses, portanto, verossímeis. Lembrando aí uma afirmação que nós encontrávamos na Poética, quando Aristóteles dizia: a mímese é aquilo que consiste não em dizer o que foi, mas o que poderia ter sido. O que significa dizer o que poderia ter sido? Aquilo que poderia ter ocorrido, porque é verossímil que acontecesse assim. Não é? Ora, quando Platão atribui a Sócrates tudo aquilo que é dito no discurso da Apologia, há então uma espécie de aliança, de casamento entre afirmações que Sócrates deve ter feito e que são conhecidas pelo leitor e pelo público, e explicações dessas afirmações que Platão está retomando e está, por sua própria conta, desdobrando. Né? Portanto, aí é preciso ter em mente isso. Essas linhas que compõem o chamado episódio do Oráculo de Delfos não são uma transcrição, aliás, nenhuma linha da Apologia é uma mera transcrição. São uma retomada platônica, mimeticamente elaborada, daquilo que Sócrates teria dito no tribunal quando se referiu a esse episódio. Né? Então, alguns aspectos dessa narrativa, me parece que não é difícil de perceber como essa narrativa contém alguns momentos que sugerem que, de fato, nós estamos diante de uma construção e não meramente de uma transcrição. Há alguns aspectos do relato que sugerem fortemente isso, que Platão está construindo uma situação. Né? Então, como nós sabemos, não se deve imaginar simplesmente que Platão reproduz o discurso socrático no tribunal, mesmo porque a questão da historicidade do discurso para nós não é relevante. Nós não estamos em busca do Sócrates histórico, estamos em busca do Sócrates platônico. Né? Mas é bastante razoável supor que nesse episódio do Oráculo de Delfos, Platão tenha elaborado cuidadosamente, tenha elaborado de maneira refinada uma certa história. Como vocês vão ver, há um pequeno enredo nessas páginas que lhe permitiriam dar conta de algumas exigências fundamentais da filosofia socrática. Né? Que Platão deve ter, de fato, elaborado cuidadosamente esse episódio e que esse episódio receba, de sua parte, um enriquecimento filosófico significativo, já fica sugerido quando nós comparamos o peso que ele tem, a função que ele exerce na Apologia de Sócrates de Platão e a importância quase que nenhuma ou muito pequena que esse mesmo episódio tem na Apologia de Sócrates de Xenofonte. Não é o caso de perguntar qual das duas narrativas sobre o episódio do Oráculo de Delfos é verdadeira ou falsa, mas reparem como a maneira bastante magra, minguada, como Xenofonte se refere ao episódio do oráculo na sua apologia, vai contrastar com uma maneira extremamente rica, como é que eu poderia dizer, a maneira bastante elaborada desse episódio em Platão. Né? Então, vou citar aqui um trecho da Apologia de Sócrates de Xenofonte. Então, Xenofonte está aqui, é Sócrates quem está falando também aqui na Apologia de Xenofonte. É o discurso de Sócrates em primeira pessoa. Então, diz Sócrates, um dia em que
em presença de numerosa assistência, Querefonte é o nome de um amigo de Sócrates que vai fazer a pergunta ao oráculo de Delfos. Querefonte interrogava a meu respeito o oráculo de Delfos, respondeu Apolo. Vocês vão ver, Apolo é a divindade cujo templo fica em Delfos. É o Deus de que Sócrates fala o tempo todo, é o Deus Apolo. Um dia em que, em presença de numerosa assistência, Querefonte interrogava a meu respeito o oráculo de Delfos, respondeu Apolo inexistir homem mais sensato, independente, justo e sábio que eu. Até aí é bastante semelhante, embora no texto de Platão fale-se apenas de sábio, não se fala de sensatez, independência e justiça. Sócrates diz então: sabeis de homem menos escravo dos apetites do corpo que eu, mais independente que eu, que de ninguém recebo presentes em salário? Quem podereis em boa fé considerar mais justo que um homem tão acomodado com o que tenha, que jamais precise do alheio? Quanto à sabedoria, como pôr outro acima de mim, que desde que comecei a compreender a língua, jamais cessei de inquirir e aprender tudo o que podia de bem? E encerra-se aí a menção ao oráculo de Delfos. Querefonte faz uma pergunta ao oráculo de Delfos, que nós já sabemos agora qual é. Há alguém mais sábio do que Sócrates? O oráculo responde que Sócrates é o mais justo, o mais sábio, o mais independente, o mais sensato. E Sócrates diz: o oráculo tem razão. Eu sou o mais justo, o mais sábio, o mais independente e o mais sensato. Prova a minha vida. Bom, quem leu o episódio na Apologia de Platão sabe que a reação de Sócrates diante dessa resposta é uma reação de quem não entende o que quer dizer a frase do oráculo. Muito diferente a reação de Sócrates. Aqui, no Sócrates de Xenofonte, Sócrates diz: o oráculo está certo, eu nunca dependi de ninguém, nunca aspirei a bens que não precisasse, nunca aspirei a bens alheios, sempre exercitei a sabedoria, né? E termina com esta exploração filosófica quase mínima, quase nula, o fato que deu origem a esse episódio do oráculo de Delfos. O amigo de Sócrates pergunta no templo do deus Apolo, e o deus Apolo responde: ninguém é mais sábio do que Sócrates. Né? Comparando esta breve menção ao oráculo de Delfos em Xenofonte e as 5 páginas inteiras que Platão dedica, e a maneira como Platão desenvolve esse episódio, acho que me parece razoável concluir, não que Platão está inventando tudo o que está dito aqui, mas que certamente Platão está extraindo deste acontecimento, que provavelmente aconteceu, Querefonte foi a Delfos, perguntou ao deus Apolo e teve uma resposta. Ele está extraindo desse acontecimento, ele está acomodando a filosofia socrática a esse acontecimento, de modo a que o seu leitor seja convencido de que a filosofia socrática emerge como um resultado inevitável desse acontecimento. Professor, no resto do Xenofonte, ele não vai ficar falando que ainda assim eu obedeceria ao Deus? Não há mais alusão ao episódio de Delfos. Termina aí. Nós não sabemos se o que Xenofonte diz retrata fielmente o que aconteceu no tribunal. Portanto, não basta dizer tudo o que Platão diz na Apologia sobre esse episódio é criação platônica, e a prova disso é que em Xenofonte encontramos apenas essa breve menção. Xenofonte também deve estar, à sua maneira, movido por interesses diferentes de Platão, muito menos filosóficos e muito mais morais, né? À sua maneira, ele também está fazendo uma mímesis. Vejam que interessava a Xenofonte louvar as qualidades de Sócrates e não criar um episódio que levará Sócrates a uma investigação, como é o caso de Platão. A pergunta de Querefonte e a resposta dada a Querefonte é ponto de partida para uma investigação que Sócrates fará. Em Xenofonte ela não é ponto de partida, ela é apenas a confirmação de algo que Sócrates já sabe.
Provavelmente nós temos aí uma boa razão para imaginar que Platão está então explorando esse acontecimento e procurando extrair desse acontecimento um rendimento filosófico superior. Né? Vejam só como Platão provavelmente está se servindo do episódio de Delfos para justamente dar uma configuração filosófica ao socratismo. Como eu disse a vocês, o oráculo de Delfos fica num templo da região de Delfos, na Grécia, o templo principal do culto do deus Apolo. Né? Um dos deuses mais cultuados da religião, dos chamados deuses olímpicos, da religião que remonta ao período homérico. Ora, atribui-se ao oráculo de Delfos, atribui-se a Apolo, e esta é uma inscrição que estava na entrada do templo de Delfos, uma frase muito conhecida, muito famosa, né? Conhece-te a ti mesmo. Esta é uma frase, é uma afirmação de Apolo. Né? Ela é o lema que expressa o culto ao deus Apolo. Olha, Platão não inventou esta atribuição da frase Apolo, é uma atribuição que está na religião tradicional. Mas vocês poderão perceber, lendo as páginas do episódio do oráculo, que toda a experiência que Sócrates relata a partir do conhecimento que ele tem da resposta do deus Apolo consistirá num processo de autoconhecimento. E que Platão então vai expressar a filosofia socrática, entre outras formas, desta maneira. A filosofia socrática, ela é a maneira como Sócrates reage ao oráculo, o procedimento que ele adota a partir do oráculo e o trajeto que ele faz, as conclusões que ele tira, podem ser compreendidas como uma boa maneira de compreender o espírito que anima o lema apolíneo: conhece-te a ti mesmo. Né? Nesse sentido, então, quando Sócrates diz que o que ele faz é um modo de obedecer ao Deus, e aí eu me lembro daquela passagem que eu mencionei, que uma das primeiras passagens que eu li, que Sócrates dizia: eu não paro de inspecionar a mim mesmo e aos outros, porque de alguma maneira, para Sócrates, isto que ele aprendeu com o dito do oráculo de Delfos, continua sendo um processo de autoconhecimento. Né? Esse episódio, então, será que Platão não elabora, em certa medida pelo menos, nunca saberemos o quanto ele elabora e o quanto ele retoma de Sócrates? Será que essa narrativa, que provavelmente Sócrates faz em alguma medida, não é a maneira que Platão encontra para remontar a uma espécie de inauguração da filosofia socrática? Porque, na verdade, a intenção desse episódio é explicar como tudo começou. Por que Sócrates se transformou neste indivíduo que é levado ao tribunal? Por que ele passou a fazer o que fez e que motivou tantas calúnias contra ele? O episódio do oráculo de Delfos, que remonta então ao deus Apolo, que é o propositor da afirmação conhece-te a ti mesmo, vai permitir a Platão apresentar a origem da filosofia socrática como associada fortemente tanto ao deus Apolo quanto à ideia que fundamenta o próprio perfil do deus Apolo, que é o do autoconhecimento. Ora, vocês certamente perceberão que com esse episódio Platão está, por assim dizer, reconstituindo para o seu leitor
as origens do socratismo. O quanto essa reconstituição é histórica e o quanto ela é mimética, não tenho pretensão de descobrir, mas, sem dúvida alguma, ela contém tanto retomadas fiéis do socratismo, quanto esse acréscimo filosófico, né, notável que Platão deve ter acrescentado. Esse episódio, como vocês verão, ao mesmo tempo que visa, então, desqualificar os chamados acusadores antigos, Aristófanes e todos aqueles que foram influenciados por ele, que acusações essas que vão ser caracterizadas agora como caluniosas, né, tem a função de expressar, de explicar uma profunda transformação na vida e na trajetória intelectual de Sócrates. O episódio do oráculo de Delfos é uma espécie de divisor de águas na existência de Sócrates. O Sócrates que emerge desta experiência não é exatamente o mesmo que anterior à experiência do oráculo de Delfos, né? Bom, há algumas maneiras de compreender, de formular essa diferença, né? Nós podemos, por exemplo, imaginar que há uma espécie de origem absoluta do socratismo. Antes do episódio do oráculo, Sócrates era apenas mais um como qualquer outro, e depois do episódio do oráculo, nós temos um Sócrates completamente diferente, né? É uma interpretação talvez um pouco forte, certamente com uma espécie de matiz heróico, né? Fica parecendo esses super-heróis que surgem de repente por alguma razão. Assim. Podemos dizer que é uma experiência mística? Vamos ver em que medida se pode dizer isso. Eu creio que não é uma boa palavra, mas vamos ver por quê, né? Outra possibilidade é que haja uma espécie de reforma, ou uma espécie de conversão de Sócrates. Sócrates muda substancialmente sua forma de pensar a partir desse episódio, né? Pode-se pensar que esse episódio instaura uma espécie de mudança de interesse, ou de mudanças de valores que Sócrates passa a cultivar, ou uma mudança metodológica, digamos assim. São várias formas de tentar formular o que acontece com Sócrates depois desse episódio. Seja como for, trata-se de qualquer forma de uma certa tomada de consciência. Sócrates torna-se consciente de algo, passa a entender algo sobre ele mesmo, como nós veremos. Por isso, então, não há como dissociar o fato de que se trata do deus Apolo da célebre frase "conhece-te a ti mesmo", né? Uma tomada de consciência sobre si mesmo e de algo que até então para ele nunca suspeitava, de que ele está diante de uma missão, né? De que ele se torna então um soldado do deus Apolo. O que ele faz ordenado, posicionado pelo deus Apolo. Ora, e não há nenhuma dúvida, o resultado desse episódio, no qual Sócrates toma consciência de quem ele é e o que ele deve fazer do avante, não há nenhuma dúvida que é daí que emerge esse Sócrates interrogador e refutador. Né? O Sócrates que nós conhecemos dos diálogos platônicos, que procede a refutações dos seus adversários, que passa o tempo todo fazendo perguntas e levando os adversários a dificuldades, a ideia de que para Sócrates isto torna-se o seu trabalho, por assim dizer. A palavra trabalho pode ser perigosa porque remete à ideia de profissão, mas de que a sua existência é agora vista por ele como, inevitavelmente, interrogar e refutar. A ideia de que isso resulta do episódio do oráculo é inquestionável. Observe-se então como em 23b Sócrates então conclui do episódio como um todo, nos acontecimentos que ele acabou de narrar para os juízes.
Nós ainda não sabemos qual é esse trajeto, ainda não estamos tentando entender o trajeto, mas o trajeto termina com Sócrates dizendo o seguinte: por isso, por tudo que acaba de ser dito, por isso então, ainda agora circulando, investigo e interrogo em conformidade com Deus, se penso que alguém, seja dos cidadãos, seja dos estrangeiros, é sábio. Vejam, em virtude de tudo o que aconteceu, nós não sabemos ainda o que aconteceu. Nós sabemos que esses acontecimentos são desencadeados por uma questão posta sobre Sócrates ao deus Apolo, pela resposta dada pelo deus Apolo. Isso gerará algumas peripécias para Sócrates, e Sócrates então extrai dessas peripécias a conclusão de que ele deve continuar investigando e interrogando em conformidade com o Deus, se pensa que alguém, seja do cidadão, seja dos estrangeiros, é sábio. O trabalho de interrogar os interlocutores é uma interrogação sobre aqueles que pensam ser sábios. E isso é feito na conclusão do episódio, agora em conformidade com o Deus. A expressão é interessante aqui porque mais adiante no discurso, nas várias passagens que eu li, Sócrates descreve sua relação com o divino como uma relação de submissão. Eu obedeço ao Deus. E ele termina o episódio do oráculo dizendo que agora ele investiga e interroga em conformidade com o Deus, ou seja, em acordo com o Deus. É porque, na verdade, o episódio todo começa com uma tensão entre Sócrates e o deus Apolo que vai se dissolver e vai fazer com que Sócrates entenda que ele é, então, alguém que serve ao Deus. Né? E sempre que me parece que não, sempre que me parece que algum dos cidadãos não é sábio, prestando um auxílio ao Deus, mostro-lhe que não é sábio. E provavelmente Sócrates mostra ao seu interlocutor que ele não é sábio mediante a refutação, expondo-o a uma situação na qual esse interlocutor é refutado. Com essa falta de tempo, não tive tempo de realizar nenhuma atividade da cidade digna de menção. Sócrates aqui está se referindo a um fato que também deve ter causado mais do que estranheza, um certo desconforto nos seus juízes, que é a abstenção política de Sócrates. Sócrates não tem vida política. Né? E ele está justificando isso aqui. Com essa falta de tempo, não tive tempo de realizar nenhuma atividade da cidade digna de menção, nem familiar, e estou por causa da servidão ao Deus numa penúria extrema. É assim que Sócrates encerra o episódio. Como um servo de Deus, alguém que faz algo em conformidade com o Deus, e isto que ele faz é interrogar, inspecionar e mostrar àqueles que julgam ser sábios que de fato não são sábios. Então, depois da nossa pausa, eu vou começar a brevemente analisar o texto a partir de 20c, que é quando Sócrates introduz a narrativa do episódio do Oráculo de Delfos, né? E eu vou falar sobre as primeiras linhas desse episódio na segunda parte da aula. Alguma pergunta? Um desses trechos introdutórios ao oráculo, mesmo depois, que peso teria a questão de sonhos e adivinhações? Ele cita isso em 33c, da passagem da apóstola Consuelo. E, curiosamente, nessa passagem ele fala: isso a mim, conforme já disse, o Deus tem determinado fazer a partir das adivinhações dos sonhos. Ele falando sobre isso. Só que, na página 75 e 22c, ele fala criticando os poetas, né? Dizendo que
E com você, então, também, a respeito dos poetas, percebi isso, que não era por sabedoria que poetavam, mas por uma certa natureza, e inspirados, tal como os adivinhos divinos e proferidores de oráculos. Então, esse é um ponto bastante interessante e importante. Eu vou falar sobre isso depois do intervalo, porque uma das características que Sócrates pretende... Sócrates vai fazer uma narrativa que é, para ele, verdadeira. E essa verdade é garantida porque ele está levando ao tribunal um testemunho absolutamente seguro, que é o deus Apolo. É assim que ele começa a narrativa. Isso significa que Sócrates vai, ao longo da narrativa, estabelecer entre ele e o deus Apolo um certo tipo de relação. Esse tipo de relação entre ele e o deus Apolo, em certa medida, lembra a concepção tradicional do poeta na cultura grega. Como nós vamos ver, eu vou falar sobre isso depois do intervalo. Então, há um esforço do texto de Platão de mostrar que a verdade do discurso que Sócrates faz aqui é uma verdade garantida pela origem divina, é a resposta do oráculo, né? E nisso Sócrates parece ter algo em comum com o poeta. Portanto, há um modo de falar que será utilizado por Sócrates que o aproxima do poeta. Mas haverá uma diferença importante, que talvez explique por que ele acha que possa se referir à sua relação com Deus em termos que caracterizam também a relação que os poetas tradicionalmente se julga haver entre os deuses e os poetas. Tá? Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes da narrativa e que são justamente um exemplo de fortemente sugestivos de como Platão está, de maneira muito sofisticada, elaborando um discurso com uma série de elementos que o leitor contemporâneo de Platão entende muito mais facilmente que nós. Um deles é essa ideia de que o que Sócrates diz é verdadeiro, porque divino. E nisso Platão retoma uma característica típica do poeta. Mas ao mesmo tempo ele critica o poeta. Como ele pode fazer isso? Né? Professor, Ele levantou a mão primeiro. É no Crítico que ele assume a voz das leis, né? Sim. Para Sim. dissuadir os amigos que querem que ele fuja para outra cidade. Uhum. E ele afirma isso, querendo mostrar que, obedecendo às leis, ele estaria sendo justo com a cidade e tudo mais. Queria saber qual a relação do oráculo de inspecionar os homens, porque os homens de Atenas, e não homens de outras. Não há. Sócrates diz, eu até li uma passagem aqui, que Sócrates diz que examina qualquer um, de preferência seus concidadãos, porque se sente mais próximo deles. Mas esse exame não é um exame restrito aos atenienses. Então, essa ponte entre o Cristo Não. Não. Esse Sócrates que emerge aqui da apologia, esse Sócrates interrogador e refutador, seria um aspecto destrutivo, de fazer com que as pessoas que pensam que sabem se conscientizarem que não sabem, né? Mas no diálogo deles, esse método interrogativo e refutador, ele tem um aspecto construtivo, né? Que ele construi conceitos, por exemplo, o que é justiça, o que é beleza, o que é amizade. Como que... Bom, então aí nós já estamos falando dos diálogos refutativos e não do teor da apologia, porque na apologia isso não se encontra. A positividade da refutação não estaria propriamente no fato de que se está em busca de um saber positivo. Isso não é característica do texto da apologia. O que não quer dizer que não se possa encontrar essa ideia em diálogos como Eutífano, Lácteos, onde há uma questão posta, onde é preciso entender quais são as exigências que a questão deve satisfazer, a busca do universal, como vai dizer Aristóteles. Né? Sim, então aí
Aí, certamente, essa formulação da questão socrática é a que vai redundar na teoria platônica posterior, na concepção de conhecimento que Platão vai defender, descoberta de verdades imutáveis, universais. Né? Mas o teor da questão não aparece aqui. Porque aqui não há uma questão a ser levantada. O texto da apologia não está preocupado com o teor da interrogação, mas com os efeitos que a interrogação deve produzir no interrogado. A gente poderia dizer que aí é o início da aplicação do método que depois evolui para essa fase. É uma leitura possível. Uma leitura possível de que aqui está a justificativa para o procedimento interrogativo refutativo e de que esse procedimento interrogativo refutativo permite eleger certas questões, uma questão em particular, e também o sentido em que ela deve ser compreendida. É uma leitura possível, que faz um casamento entre a apologia e os diálogos de refutação. Professor, Platão não está construindo um pouco a figura de Sócrates como o herói? Sim, sem dúvida. Sócrates, no texto do episódio do Oráculo, ele vai dizer que o trabalho a que ele se vê submetido, ele vai compará-lo com os 12 trabalhos de Héracles. Ele comparou, agora há pouco no texto que eu li, a obediência que ele deve ao Deus, aquela obediência que é devida a um comandante, né, e introduziu essa comparação se referindo a Aquiles. Então há todo um esforço, nisso você pode dizer sem problema nenhum, retórico, sem nenhum sentido pejorativo, né, de aproximar a figura de Sócrates da figura heróica. Não seria também um esforço de além de transformar a figura de Sócrates num herói, a do filósofo também um herói, no sentido dele próprio, Platão? Olha, Platão não sei como. É muito difícil saber, porque nós não sabemos se a apologia é um texto escrito antes ou depois de algum dos diálogos. O que nós podemos dizer apenas a apologia é um texto no qual se trata de construir de maneira positiva e laudatória a figura socrática. Se trata de apresentar Sócrates como aquilo que o texto diz que Sócrates é um benfeitor da cidade. Contra o retrato que está, sobretudo, em Aristóteles. E isso se faz, de alguma forma, em alguma medida, esboçando um conceito de filosofia. Sócrates, a palavra filósofo não é uma palavra usada aqui, é usada a palavra sábio. Né? É isso que está em jogo aqui. Sócrates vai no episódio do oráculo reconhecer que ele é um sofós, que ele tem uma sofia. O ponto é o que é essa sofia. O que Platão quer é que não se confunda a sofia socrática com a sofia dos sofistas e que essa sofia socrática não permita o equívoco de relacionar Sócrates com aquele sábio cômico das nuvens de Aristóteles. Então, nesse sentido, você pode dizer que o que está sendo elaborado aí é uma figura que vai desembocar na obra amadora de Platão, a figura do filósofo, do que ele definiria como um filósofo. Né? Eles estão falando na República, quando encontrar a figura do filósofo rei. Então, mas nós estamos muito longe da apologia. Com certeza a apologia inspira. O conteúdo do socratismo, tal como Platão entende e expressa na apologia, está na origem de todo o pensamento platônico. Platão vai muito além disso. Né? Bom, então depois do intervalo eu vou analisar as primeiras linhas do episódio. Passado, qualquer motivo, dá uma cópia da